Bom dia, pessoal. Vamos continuar o nosso estudo da carta de Paulo aos Efésios. Procurarei encerrar o assunto hoje, vamos ver se eu consigo. Nós estávamos falando sobre as armas espirituais, as armas de defesa. Falamos sobre os lombos cingidos com a verdade, falamos sobre a couraça da justiça e falamos também sobre os pés calçados na preparação do Evangelho da Paz. Na verdade, vamos falar hoje sobre os pés calçados na preparação do Evangelho da Paz. Então, são armas que, como já falamos em outros vídeos, os soldados romanos proviam-se dessas armas para enfrentar os seus inimigos em guerras físicas. E aqui o apóstolo Paulo traz a nós semelhanças de armaduras, mas agora espirituais, para nós enfrentarmos os inimigos espirituais. Como já falamos em outros vídeos, os inimigos que nós temos hoje não são inimigos físicos. O próprio apóstolo deixa isso bem claro lá no versículo 12, quando ele diz: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra os principados, potestades, príncipes das trevas desse século. E para vencer esses inimigos, nós precisamos provermos-nos de armas espirituais, das quais falamos duas delas, que é o cinto da verdade e a couraça da justiça. E depois Paulo fala sobre o calçados dos pés na preparação do Evangelho da Paz. O calçado que o soldado romano usava era uma sandália, tipo meia bota, que tinha solas cravejadas para dar estabilidade. Refere-se à firmeza que o Evangelho proporciona e à prontidão do soldado em testemunhar de Cristo. Então aqui a preparação do Evangelho da Paz, calçados os pés na preparação do Evangelho da Paz, e a disposição que nós, como servos de Cristo, devemos ter para divulgar o seu Evangelho a todas as pessoas. E para divulgar esse Evangelho, é bem verdade que nós teremos que muitas vezes enfrentarmos algumas dificuldades e até perseguições. E para que nós possamos vencer essas perseguições, essas dificuldades, nós precisamos ter firmeza no nosso caminhar, firmeza no nosso andar. As sandálias cravejadas que os soldados utilizavam era para dar estabilidade. Quando eles pisavam no chão, eles como se tivessem cravos embaixo da sandália, que dava para eles estabilidade, sustentação, para que eles não se escorregassem, não caíssem. E assim nós devemos também estar firmados em Cristo para podermos caminhar com firmeza, sem temor e sem receio de levar a outras pessoas o Evangelho de Cristo Jesus, que é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que crê. Então, esta é mais uma arma que, por mais simples que seja, é necessária para o cristão poder realizar a obra de Deus aqui na face da terra. Depois ele fala sobre tomando, sobretudo, o escudo da fé. O escudo da fé, o escudo, na verdade, era uma arma que o soldado utilizava para dar proteção ao seu peito, ao peitoral e a toda a sua parte frontal, proteger contra as setas, as flechas que eles eram atiradas, contra a espada, que muitas vezes a guerra era corpo a corpo. Então, com o escudo, o soldado se defendia dos ataques do inimigo. E o que era o escudo? O escudo era um instrumento longo, retangular, feito de madeira e de couro, e protegia o corpo inteiro dos dardos incendiários, porque eles lançavam muitas flechas com fogo para incendiar os soldados. E com esse escudo, então, os soldados se defendiam dessas flechas e de outras coisas que eles eram atiradas, como pedras. Era muito comum eles atirarem pedras também contra os soldados, e então eles se defendiam com esse escudo que eles se utilizavam, protegendo não só o peitoral, mas toda a sua parte frontal dos ataques do inimigo. E no sentido espiritual, para que serve o escudo da fé? Ora, a fé
é um dos instrumentos, se não o mais importante, um dos mais importantes instrumentos ou armas do crente. Quem não tem fé não tem arma nenhuma. Existe um versículo lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6, que diz que sem fé é impossível agradar a Deus. O conceito de fé ele é muito importante e talvez seja o conceito mais importante de fé, está lá no capítulo 11 de Hebreus, no versículo 1, que fala que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Ou seja, ter fé é crer no invisível, é crer no impossível, é crer em coisa que ainda não existe. Algumas pessoas acham que os crentes são loucos, que as pessoas que creem em Deus são doidas, são loucas, porque creem em coisas que não se vê, creem em coisas que não se pega, não se apalpa. Mas fé é isso. Fé é crer no invisível. Fé é crer no impossível. E o livro de Hebreus, no capítulo 11, ele relata, ele traz para nós, é conhecido como o capítulo da galeria dos heróis da fé, porque ela traz ali no capítulo 11 a coisas, né, que os nossos antepassados viveram e venceram através da fé. E tem um trecho desse capítulo 11, do qual eu gosto muito, que fala sobre Moisés, que está no versículo, do versículo 23 em diante do capítulo 11 de Hebreus, que ele diz assim: pela fé Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Então, para entender aqui, quando Moisés nasceu, havia uma ordem de Faraó para que matassem todos os meninos judeus que nascessem. As meninas poderiam preservar a vida, mas os meninos era para matar todos. E aí, os pais de Moisés, quando Moisés nasceu, não obedeceram a ordem de Faraó, esconderam Moisés por 3 meses em casa, e depois, quando não puderam mais escondê-lo, fabricaram um cestinho de vime e colocou Moisés dentro e no rio Nilo para que alguém o apanhasse, e ele foi apanhado, encontrado pela filha de Faraó e foi depois adotado por ela. Mas eles fizeram isso por fé. E aí o texto continua dizendo, por que seus pais fizeram isso? Porque era um menino formoso e havia já da parte de Deus algo na vida de Moisés que Moisés iria realizar depois no futuro. Então, tudo isso já era um plano de Deus e pela fé os seus pais fizeram isso. Esconderam ele por 3 meses, mesmo correndo risco de morte, mas eles fizeram isso. Pela fé Moisés, sendo já grande, aí veja que interessante esse texto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito. E olha que lindo, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Isso aqui é lindo. Então fé é isso. Fé é crer no que a gente não vê. Fé é crer naquilo que não existe, mas acreditar que Deus é capaz de fazer. E usar o escudo da fé é isso. É a arma de defesa mais poderosa que nós temos. Pela fé nós podemos vencer todas as coisas. O próprio Jesus disse que se tivéssemos fé como um grão de mostarda, que é a menor semente, nós diríamos ao monte, olha monte, lança-te daqui ao mar, e o monte seria lançado. É claro que isso aqui, que Jesus disse, é de sentido figurado, mas fé é isso. Fé é transpor barreiras, fé é transpor obstáculos, fé é vencer inimigos que não vemos, fé é vencer lutas que nós enfrentamos que vêm de onde nós nem sabemos, mas fé é isso. E o crente ele precisa tomar para si o escudo da fé. Para o quê? Para vencer as ciladas do diabo. E no sentido espiritual, o comentarista da nossa lição diz que a fé, escudo da fé, refere-se à fé inabalável em Deus, que detém a eficácia das calúnias
dúvidas e rebeliões disparadas pelo diabo. Então isso é fé. Quando nos dizem alguma coisa contra o nosso Deus ou contra a nossa fé em Deus, e nós temos a segurança, nós temos a certeza de quem nós cremos, nada nos abala, nada é capaz de tirar de nós a confiança que nós temos em Deus, a certeza que nós temos do seu poder e da sua compaixão e da sua misericórdia, do seu amor pela humanidade. A fé, ela faz isso, ela nos faz vislumbrar dias melhores, não aqui nesta vida, mas na vida futura. O escudo da fé, ela nos defende desses ataques do diabo. O escudo da fé, ele nos defende de palavras de tristeza, de palavras de ameaças, de palavras negativas que se lançam contra nós, dizendo que nós não podemos, que nós não somos capazes, que nós não vamos conseguir. E a fé, ela nos faz ter a certeza de que com Cristo nós conseguiremos, com Cristo nós venceremos. Aliás, há um versículo também que diz que em Cristo nós somos mais do que vencedores, porque Cristo venceu por nós, e nós, estando nele, nós também venceremos todas as coisas. Então, o escudo da fé é isso. E a fé nós adquirimos como? Através da palavra de Deus, ouvindo a palavra de Deus, lendo a palavra de Deus, guardando a palavra de Deus. Há um versículo que diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, quando eu ouço a palavra de Deus, brota no meu coração a fé. E ao brotar no meu coração a fé, e eu a cada dia regando esta fé na minha vida, cuidando desta fé através da oração, através da meditação da palavra de Deus, esta fé ela vai crescendo cada vez mais, a ponto de tornar-se uma árvore frondosa dentro de mim, e nunca mais será arrancada, nunca mais será tirada, nunca mais será extirpada, porque a fé cresce, e à medida que a fé cresce, a minha confiança em Deus também cresce, e a minha segurança nele também cresce. Então, o escudo da fé é isso, é você confiar plenamente em Deus, não confiar em nossas forças, não confiar na nossa capacidade, mas confiar que nós temos um Deus, que nós cremos num Deus que é capaz de fazer o impossível em nossas vidas, que é capaz de fazer por nós aquilo que ninguém pode fazer. É crer que nós temos um Deus que abre porta aonde não tem, que vê aonde o homem não pode ver, que opera onde o homem não pode operar, que faz maravilhas, que faz prodígios, que ressuscita mortos, que cura os enfermos, que liberta os oprimidos. Fé é isso, e confiança em Deus é isso. Temos que confiar que nós servimos a um Deus que é capaz de fazer todas estas coisas. Então esta é a arma poderosa do crente, que faz ele resistir nos dias maus, que faz ele resistir às tentações, que faz ele resistir às perseguições, que faz ele resistir às afrontas que muitas vezes vêm sobre ele, mas a sua fé em Cristo faz com que ele suporte tudo isso, passe por tudo isso e não desista e não desanima e prossegue para o alvo da soberana vocação, que é a salvação que nos aguarda quando nós deixarmos este mundo. Aí depois ele fala sobre o capacete da salvação. O que era o capacete? Também uma arma de defesa colocada na cabeça para proteger a cabeça. O capacete da salvação era pesado, resistente, e o capacete que os soldados usavam, era pesado, resistente e fabricado com bronze ou ferro. Para quê? Para resistir aos ataques. Quando atirasse sobre a cabeça do soldado alguma coisa, o capacete servia justamente para isso, para defender e proteger a sua cabeça. O capacete serve de proteção para a cabeça, refere-se à certeza da salvação que já recebemos em Cristo e à convicção da plena salvação no último dia. E ele põe a referência no texto de Paulo, a primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 8 e 9. Eu vou ler aqui para vocês terem ideia do que está falando. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 8 e 9. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios,
vestindo-nos da couraça da fé e da caridade, e tendo por capacete a esperança da salvação. Veja que ele usa aqui algumas armas, né, que ele fala lá em Efésios, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o capacete da salvação